Andei olhando a banca de vocês, andei olhando algumas coisas relativas à prova de vocês, eventuais questões que podem aparecer. E aí vocês sabem que a gente vai ter aula hoje amanhã, né? E depois, no final, na semana da prova, sempre bom ter aula comigo, porque eu sempre dou algumas questõezinhas que caem na prova. Sempre bom ter aula comigo na semana da prova. Eu vou deixar a última aula da gente para a gente analisar as súmulas do TRF4, enunciados de súmulas do TRF4. Eu não sei se vocês sabem, existem esses enunciados e normalmente as pessoas esquecem de analisar isso. Então acontece, por exemplo, enunciado relativo a Fórum de Violência Doméstica contra a Mulher, é o FONAVID. Ninguém vai olhar os enunciados. E o que adivinha que cai na prova? Enunciado. TRF4 tem enunciado. Outro dia eu gravei uma aula de crimes federais, falei de uma porção de coisas, citei uma porção de enunciados do TRF4. Então, eu acho que é importante vocês terem conhecimento de que existe, até porque a questão da prova pode, muitas vezes, a resposta está num enunciado. Então, acaba ficando bem mais simples para vocês, né? A gente vai fazer, então, desse jeito. A gente vai trabalhar a teoria e lá na última aula eu vou comentando em cima desses enunciados, tá legal? A gente hoje vai continuar aquela primeira aula que no mês passado eu dei para vocês e eu vou trabalhar algumas questões dentro ainda do conceito de crime para depois a gente emendar no concurso de agentes. Eu lembro que a gente trabalhou fato típico, elementos, insignificância. Falou em significância. Isso, a gente chegou a dar insignificância. Eu cheguei a trabalhar aquele quadro todo da insignificância. Falei... Isso. Falei para vocês a questão no que diz respeito à insignificância, requisitos. Então eu falei da Mari, né? E eu falei dos crimes em que não se aplica o princípio da insignificância. Ou não? Eu completei esse quadro? Não. Então eu parei nos requisitos. Quando a gente concluir isso, eu vou trabalhar excludentes de ilicitude, mas eu vou trabalhar muito rápido as excludentes de ilicitude. Por quê? Porque eu quero trabalhar as discriminantes. Tá? A discriminante putativa é muito mais difícil do que o trabalho lógico da excludente de ilicitude. Então a gente vai falar da teoria extremada da culpabilidade, teoria limitada da culpabilidade. Por quê? Porque quando você estuda lá embaixo na graduação, quando você estuda por exame de ordem, ninguém fala isso. A gente só apresenta para você as partes que a gente sabe que vão ser cobradas. Só que agora a gente vai fazer um trabalho um pouquinho mais completo, tá? Então, vamos embora no âmbito do princípio da insignificância e aqui eu vou montar um quadro para você de tudo aquilo que possa ser cobrado de insignificância e que não tem como você errar na prova. Então, tudo de insignificância que pode ser cobrado vai estar nesse quadro, tá? Então, a gente viu os requisitos, nós falamos que a insignificância exclui a tipicidade material. E no âmbito da insignificância, a gente sabe que os requisitos que devem ser obedecidos são da Mari, né? A mínima ofensividade, da conduta, a ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e ínfima lesão ao bem jurídico. Então, quando a gente trabalha no âmbito do princípio da insignificância, a gente sabe que o STF já determinou a obediência a esses requisitos. Para quê?
para que você consiga, então, caracterizar a insignificância. O que quer dizer? Eu não vou olhar só o valor, eu tenho que olhar N outras situações aplicáveis. Então, a gente viu que, no âmbito da insignificância, é claro que a mínima ofensividade da conduta vai se caracterizar quando eu vou para o intervalo na aula aqui, deixei minha bolsa, entrou alguém, abriu a carteira, tinha R$300, só que o cara só pegou R$20. É claro que esse comportamento é um comportamento que ele merece ser reconhecido como insignificante. Por quê? Por conta justamente da mínima ofensividade da conduta do agente. Então, quando a gente fala desse tipo de situação em que ele poderia ter pego tudo, mas só pegou R$20, esse comportamento desse cara é completamente diferente daquele cara que está dentro do metrô, que está dentro de um ônibus, tira toda a sua carteira e abre a carteira e você só tem R$20. Então você tem um comportamento completamente diferente. Repara, estamos falando de R$20 em ambos os casos. Mas a reprovabilidade do comportamento do indivíduo, ela é maior do que o outro. Quando a gente fala ausência de periculosidade social, não é o fato do indivíduo ser reincidente. O STJ e o STF já reconheceram que a reincidência não é sozinha capaz de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Mas é claro que se esse cara pratica de forma reiterada aqueles crimes, ele não pode ter reconhecida a insignificância. Então, de pouquinho em pouquinho, vira um pocão, né? Se eu permitir que toda vez que você entre na loja americana, você vai poder comer bombom, você vai poder comer bala e não pagar, você vai estar prestigiando o pequeno criminoso. Isso não pode acontecer. Tem uma história que quem já foi meu aluno já ouviu eu contar, de uma audiência que eu assisti lá no Rio, de um cara que furtava escova de dente. Então ele entrava na farmácia e ele ia subtraindo escova de dente. Vendia tudo a R$1,99. Ele, em cada farmácia que ele entrava, ele levava uma escova de dente. Então ele pegava, fazia sempre a mesma coisa. Ou seja, a hipótese da continuidade delitiva, é claro que eu não posso permitir que esse cara venha a ter reconhecida a insignificância. Mas o ponto mais importante que a gente vai levantar é o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Porque aqui a gente vai ver que em certos delitos eu não posso ter reconhecido o princípio da insignificância. Por quê? Porque em alguns delitos eu não vou reconhecer esse reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Então eu costumo colocar esse esquema para vocês, e aí é um quadro-chave para você memorizar a incidência do princípio da insignificância. Repara, quando eu explico, vocês já perceberam que eu não boto para você decorar. Eu estou botando aqui, expliquei o requisito, mas principalmente para você entender. Então ontem, por exemplo, no exame de ordem, caiu uma questão sobre iter criminis, que eu vou trabalhar com vocês, que é o que eu menciono. Olha só, gente, não decora, entende. Se você entender, não dá para errar a questão. Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai entender o porquê o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando eu não vou aplicar a insignificância. Então eu vou colocar aqui crimes em que não se aplica a insignificância. Então quando não será possível aplicar o princípio da insignificância. Então a gente vai ter aqui o seguinte. Primeiro, crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Quando nós falamos violência ou ameaça à pessoa, vamos lá que uma pessoa tenha subtraído
de um supermercado a manteiga. Um tablete de manteiga. Mas no momento que ela estava saindo para assegurar aquela subtração, ela vai lá e agride o segurança do supermercado. Ah, Cláudia, é um tablete de manteiga. Eu não vou reconhecer. Por quê? Olha o valor. Ah, o valor da manteiga, R$6. Mas eu tenho um emprego de violência ou ameaça à pessoa. Então, nesse caso, eu não posso entender pelo reconhecimento do princípio da insignificância, porque eu tenho um duplo bem jurídico que foi atingido. O bem jurídico maior, que é o patrimônio, realmente houve um valor desprezível. Mas eu tenho um bem jurídico imediato que ele precisa também ser respeitado, que é a integridade física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê manchetes de jornais, porque muitas vezes a manchete de jornal vai falar assim para você: fulano foi preso porque furtou galinha. Peraí. Aí você vai ler a reportagem, foi furto? Não. Às vezes foi um roubo. E aí ele merece ser preso? Claro. A insignificância não pode ser reconhecida em crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Segundo requisito aqui, ele vai estar embutido nesse primeiro. Mas eu vou colocar um destaque separado, exatamente porque é caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos crimes cometidos com violência contra a mulher, eu também não vou aplicar o princípio da insignificância. Ué, Cláudia, crime cometido com violência contra a mulher. O nome violência, ele já está embutido no seu primeiro requisito. Ele é cometido mediante violência. Calma. Por quê? Vamos dar uma olhada na Lei Maria da Penha? Gente, vocês já viram que eu tenho um palquinho aqui? É especial, por isso que eu gosto de vir pra cá. Até palquinho eu tenho. Eu vou botar a Lei 11.340. E é importante você identificar aqui os requisitos. Por quê? De novo, é entender. Quando a gente entende, a gente não decora, o mundo fica mais feliz. Então, olha só. A gente vai ter as hipóteses em que eu vou caracterizar como violência doméstica e familiar. O artigo 7º, ele vai conceituar o que é violência doméstica e familiar. E aí ele diz assim, violência física. Ok, tá no primeiro. Entendida como conduta que ofenda a integridade e saúde corporal. Violência psicológica. Olha lá, primeiro que a psicológica vai falar de dano emocional, ela vai falar de vigilância constante, vai falar de humilhação. Humilhação, tem violência física? Em tese, não estaria alcançado pelo 1. Por isso, da súmula que diz que eu não aplico a insignificância em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Terceiro, violência sexual. Ok, aqui a gente tem violência física, mas olha lá, violência patrimonial. A violência patrimonial, a partir do momento em que ele faz menção a isso, significa dizer que também é uma hipótese de violência que não está alcançada aqui. Então, é importante, a gente tem o inciso 5 também, é importante você ver que, e a violência moral, então olha lá, entendida como conduta que configure calúnia, difamação e injúria, que também não está alcançado no primeiro requisito. Então, é certo a gente dizer, então, a violência contra a mulher é essa entendida nos termos conceituais da Lei Maria da Penha. O conceito de violência, o conceito de violência contra a mulher é o do artigo 7º da Lei Maria da Penha. O conceito de violência é um conceito bem mais amplo do que o conceito da violência física que você está acostumado a aplicar quando você trabalha nos crimes do Código Penal, tá? Então, aqui, você vai pensar que violência contra a mulher são as hipóteses do artigo 7º da Lei 11.340, em que você vai ter que combinar com o artigo 5º também da Lei 11.340. Por quê? Porque também não é qualquer crime contra a mulher. Tá bom? Terceira situação, porque isso aqui não importa muito pra gente, mas agora a gente vai falar o seguinte: delitos de acumulação.
o que seriam delitos de acumulação. Por exemplo, os crimes ambientais. E crime ambiental interessa muito para vocês. Os crimes ambientais, eles são considerados delitos de acumulação. Por quê? Porque, na verdade, se você reconhece a insignificância, quando você está diante de um crime, por exemplo, de pescar em tempo de pesca proibida, ao reconhecer a insignificância ali, pensa uma cidade pequena, com 20 mil habitantes. E aí você tem um período de pesca proibida, pensa que cada habitante resolve pescar um peixinho no período de pesca proibida, porque é insignificante. O que vai acontecer? Total desequilíbrio ambiental. Então, o delito de acumulação, ele tem como regra, olha o que eu falei, regra, mas eu tenho que toda regra vai comportar uma exceção. Então, o delito de acumulação tem como regra a impossibilidade de você reconhecer o princípio da insignificância. Por quê? Porque, na verdade, você está trabalhando aqui com uma situação na qual você tem que tomar cuidado pelo bem jurídico que está sendo atingido. Quando você está diante de bem jurídico transindividual, que é o que acontece com a lei de crimes ambientais, o princípio da insignificância ele não pode ser reconhecido. Então, pescar um peixinho em período de pesca proibida, você até vai falar assim, Cláudia, realmente, pescar um peixinho em caso de pesca proibida, que mal há. Mas faz o raciocínio que eu falei. Se cada pessoa de uma pequena cidade resolver pescar um peixinho em período de pesca proibida, acabou a espécie, né? Então, isso já caiu, gente, numa prova oral de defensor público não, do MP de Goiás. Isso caiu na prova oral do MP de Goiás. Repara, é importante a beça, mas, como eu disse, existe exceção. O nosso STJ e o nosso Super Supremo, vamos dizer assim, entenderam que quando você está diante de uma situação em que fica inequívoco a possibilidade desse cara pescar mais, então esse cara não tem como pescar mais. Ele levou um anzol, ele levou um pouquinho só de isca e ele ia pegar um peixe que nada pudesse fazer com que ele trouxesse um desequilíbrio. O STJ reconheceu a aplicação do princípio da insignificância nesse caso. Mas olha só, toda a doutrina esclarece que o crime ambiental, por ser um delito de acumulação, ele não pode ter a incidência do princípio da insignificância. Da mesma forma, você tem que pensar, Cláudia, na minha prova caiu isso, o que eu boto? Se ele não colocar nada de acordo com o entendimento do STJ, você vai dizer que é um delito de acumulação, você vai marcar que não aplica o princípio da insignificância. Agora, se colocar de acordo com o entendimento do STJ, porque já teve julgado nesse sentido, aí você aplica o princípio da insignificância. Mas cuidado para não generalizar, porque ele vai ter que trazer para você o quê? Sempre. Você não pode dissociar dos elementos da insignificância. Então, se ele menciona que o cara estava com um anzol de madeira, que o cara estava com uma vara de madeira, ele estava com um pouquinho a isca, que ele foi ali pescar um peixe, ele está preenchendo e aquilo dali era uma situação em que ele não era um pescador, que ele estava ali, pronto. Ele vai demonstrar, ele precisa demonstrar esses requisitos para você. Aí, você pode aplicar a insignificância. Mas a questão vai ter que mencionar. Se a questão não falar nada, você não aplica por força de ser um delito de acumulação. Tá bom? Eles têm que ser concomitantes? Todos. Você tem que preencher todos esses requisitos. Tá? Necessariamente. Vocês já ouviram falar de fashion law? Ó, que maneiro, hein? Principalmente as meninas aí, né, que tiveram um plano B. O que é o fashion law? Na verdade, você vai ter toda uma questão que vai envolver propriedade intelectual e propriedade imaterial.
Então a gente tem muita coisa que versa sobre pirataria. Só que a pirataria, ela tem regra específica. Então a gente tem alguns crimes no âmbito da propriedade imaterial que vai envolver a pirataria. Mas quando a gente fala no âmbito de propriedade intelectual, em que a gente vai trabalhar com marcas, com falsificação, então a Lacoste, o jacarezinho bonitinho, de repente você vai a um local e aí simplesmente o cara está vendendo a camisa da Lacoste por R$10. Eu tenho algumas histórias engraçadas com relação a isso. Lá no Rio, no centro do Rio, embaixo de onde eu dou aula lá na Escola da Magistratura, embaixo, vendem os camelôs, que eles vendem tudo que é mercadoria falsificada que vocês possam imaginar. E aí uma vez eu viajei, eu queria um relógio daqueles Michael Kors, há um tempo atrás, né? Tava doida por um relógio daquele, queria um relógio daquele, não sei o que. Viajei, tava indo pra Argentina. Eu lembro que eu passei no free shop e o relógio custava $100. Aí eu falei, eu peguei e comprei o relógio, queria um relógio melhor. Comprei o relógio. Comprei o relógio, mas assim, com dor no coração, porque eu sou aquela bem... Eu para comprar alguma coisa mais cara, eu sou daquelas assim, eu preciso pensar um dia. Se aquilo realmente continuar na minha cabeça, eu vou lá e compro. Se não, eu não compro. Aí eu comprei o relógio, fiquei feliz com o meu relógio. Na época, deve ter ficado em torno de R$200 e poucos. O dólar não estava como está hoje. Cheguei no Rio, fui dar aula. Quando eu desço, camelô, vendendo Mas, gente, o relógio era idêntico. R$50. Mas assim, igualzinho. Primeiro, claro que eu não ia comprar porque eu não posso praticar o crime que eu ensino, né? Segundo, que simplesmente o relógio era igualzinho. Mas repara, eu tô cometendo crime aí? Tô. Com relação a isso, olha lá por quanto o cara tá vendendo. R$50. Será que eu posso reconhecer o princípio da insignificância nesses casos? Então, quando eu boto Session Law aqui, você tem que entender crimes contra a propriedade intelectual e crimes contra a propriedade imaterial. Será que eu posso reconhecer o princípio da insignificância nesse caso? Não. Por quê? Repara, eu não estou lesando um único bem jurídico quando eu faço isso. Eu não estou trabalhando com patrimônio. Eu estou trazendo aqui uma ofensa muito maior, que é a ordem econômica. É claro que eu trago uma lesão à ordem econômica a partir do momento em que eu permito a venda dessa mercadoria num valor muito inferior. Não, Cláudia, mas aquilo não foi um produto roubado. Não. Mas você tem alguém que estudou e precisou desenvolver aquele produto e precisou pagar um monte de imposto para que aquele produto pudesse ser circulado, para poder circular, para que ele tenha uma exclusividade na marca, por exemplo. Então, eu não posso reconhecer, nesse caso, o princípio da insignificância, tá? Então, quando você estiver diante dos crimes contra a propriedade intelectual e propriedade material, não se pode reconhecer o princípio da insignificância porque eu não tenho um sujeito passivo determinado. Eu estou trabalhando com uma coletividade. Eu estou trabalhando com um bem jurídico que vai ofender a ordem econômico-financeira. Tá bom? Aqui, a gente tem também um outro princípio que a defesa costuma argumentar e que não cola, que é a adequação social. O que é o princípio da adequação social? O princípio da adequação social é aquele segundo qual a sociedade não se choca com determinados comportamentos. A sociedade já estaria acostumada com aquele tipo de situação. Então, um exemplo clássico que a gente tem da adequação social seria a antiga redação do 229 do Código Penal, que seria o crime de casa de prostituição. Hoje é um crime destinado à exploração sexual. Hoje eu já não entendo mais como socialmente adequado. Mas antes a casa de prostituição tinha como argumento a adequação social. Por quê?
porque a sociedade não se chocava mais com determinados locais destinados à prática de encontros com fins libidinosos. Desde que eu não fosse meu marido saindo dali com outra, tá tudo bem. Vai lá, entra lá, quem quiser tomar conta da vida, fica em paz. Agora, gente feliz não enche o saco, né? Então, na verdade, você vai ter aqui uma situação em que eu tenho um bem jurídico muito maior. Então, a adequação social eu também não posso reconhecer. Por quê? Novamente, eu não estou preocupada se ela tem uma bolsa fake ou uma bolsa real. Estou preocupada com isso. Mas eu tenho uma lesão à ordem econômica a partir do momento em que a pessoa compra com um outro que não recolhe os tributos que deveria ter recolhido. Perceberam? É essa a questão que ela vai envolver os crimes contra a propriedade intelectual e propriedade material. Tá? Crimes de perigo abstrato eu também não vou aplicar. E aqui a gente vai trazer, em primeiro lugar, a importância de reconhecer o que é um crime de perigo abstrato e o que é um crime de perigo concreto. No crime de perigo abstrato, eu vou ter... Então, crime de perigo abstrato é aquele no qual o legislador vai descrever um comportamento. Então, o legislador descreve um comportamento que considera perigoso. Há uma presunção absoluta de que o comportamento é perigoso. Então, a gente vai ter aqui os crimes de perigo abstrato, no qual o legislador traz uma presunção absoluta de que o indivíduo pratica aquele comportamento, ali eu já tenho o crime praticado. Em contraposição ao crime de perigo abstrato, a gente vai ter os crimes de perigo concreto. Então, a gente vai ter no crime de perigo concreto uma presunção relativa de que esse comportamento é perigoso. Então, há uma presunção relativa de que o comportamento é perigoso. Quando a gente fala da existência do crime de perigo abstrato e do crime de perigo concreto, a gente vai ter a diferença aqui de que forma? No abstrato, praticou o comportamento, o crime acontece. E no crime de perigo concreto? O crime de perigo concreto, eu tenho que comprovar no caso concreto de que aquele comportamento é perigoso. Eu tenho que apresentar uma comprovação no caso concreto de que aquela conduta que o indivíduo praticou é uma conduta perigosa. Exemplo, Código de Trânsito traz um crime de perigo concreto, que é o artigo 311. Então, você vai ver que no crime do 311, da Lei 9.503 de 97, o artigo 311 diz assim: trafegar em velocidade incompatível na proximidade de hospitais. Vou aumentar. Então, ó, trafegar em velocidade incompatível com a segurança na proximidade de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas. Olha o que ele traz para mim. Gerando perigo de dano. Quando ele traz essa expressão, ele está mostrando para mim que eu estou diante de um crime de perigo concreto. Por quê? Toda vez que eu trafegar na porta de um hospital
em alta velocidade, eu pratico o crime do 311? Não. Eu tenho que praticar o 311 quando eu provar que naquele caso concreto, aquilo dali levou o meu bem jurídico a uma situação de perigo. Então, nesse caso, eu estou diante de um crime de perigo concreto. Muitos sustentavam que os crimes de perigo abstrato, que trazem a presunção absoluta de que o comportamento é perigoso, eram inconstitucionais. Por que o crime de perigo abstrato seria inconstitucional? Porque, nesse caso, quando eu estaria diante de um crime de perigo abstrato, eu tenho uma presunção absoluta de que o comportamento é perigoso. Eu feriria a ampla defesa e o contraditório. O que eu vou fazer como tese defensiva? Perceberam? Então, aqui só caberia eu comprovar uma negativa de autoria. Por quê? Não adianta nada eu comprovar que aquele cara não estava praticando um comportamento perigoso. Pratiquei o comportamento, o crime aconteceu. Perceberam? Então, aqui, muitos sustentavam que o crime de perigo abstrato seria inconstitucional. Isso que eu estou falando, gente, é uma interpretação que vocês vão ter que levar. Por quê? Principalmente no âmbito dos crimes de competência da Justiça Federal, a gente vai trabalhar com muitos crimes de perigo abstrato, por força do bem jurídico envolvido, que é um bem jurídico transindividual. Ou seja, eu tenho, não atingindo uma única pessoa específica, mas eu vou olhar um bem jurídico que vai trabalhar com toda uma coletividade. Perceberam? Por isso que eu estou querendo puxar com vocês conceitos da base para induzir vocês numa eventual questão. A gente só tem 6 aulas, né? A fazer um raciocínio jurídico. Então, ele traz pra gente que essa presunção absoluta, para quem sustentava a inconstitucionalidade, violaria ampla defesa e contraditório. Só que não. Hoje a gente tem o seguinte, a gente vive uma sociedade de risco. E como a gente vive uma sociedade de risco, eu não posso permitir que eu precise esperar uma lesão efetiva ao bem jurídico para punir. Em certas situações, eu preciso punir o comportamento que eu presumo ser perigoso. E foi assim que a gente teve a constitucionalidade no que diz respeito ao porte de munição do Estatuto do Desarmamento. Por quê? A lei de armas, ela quando entrou em vigor, ela entrou em vigor regulando a punição pelo porte e posse ilegal de arma de fogo, acessório e munição, né? Pensa comigo, eu vou andar com um silenciador na minha bolsa. Só o silenciador. Qual é o perigo à coletividade que eu estou trazendo ao andar com um silenciador? Se eu entender que isso é um crime de perigo concreto, só se eu tacar o negócio na cabeça da pessoa, né? Mas eu não trago um perigo à integridade de ninguém andando com um silenciador. Mas você concorda que eu não posso entender uma normalidade no comportamento? Eu coleciono e fico passeando com um silenciador. Isso não existe. Alguma coisa boa eu não vou fazer com aquilo. Então, ali, a gente não trabalha com um crime de perigo concreto. A constitucionalidade da lei de armas foi entendida porque os crimes ali, eles protegem um bem jurídico transindividual. Ele vai muito além de eu ter que comprovar a prática de um comportamento criminoso, perigoso. Você aplicaria andar com uma arma sem ter o porte? Vamos nós. Não é de arma, mas a arma eu acho que é uma questão muito forte hoje, né? É um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que trabalhar. Primeiro a gente tem que diferenciar, então, das armas. Só para eu concluir e a gente fazer a distinção em posse, porte, arma ilegal, arma de uso permitido, proibido, tá? Quando a gente fala do crime de perigo abstrato, a gente vai trabalhar, então, hoje com o Estatuto do Desarmamento. E o entendimento que a gente vai ter é que, efetivamente, eu tenho crimes de perigo abstrato e que eles são constitucionais, tá? Então, toda vez que eu tiver um crime de perigo abstrato, esses crimes não vão ter a possibilidade de você reconhecer a insignificância. Por quê? Porque eu estou olhando o bem jurídico transindividual. Ah, Cláudia, mas olha só.
Outro dia eu li que o STF entendeu a aplicação do princípio da insignificância quando o cara estava portando 3 munições. Gente, olha só. Ensinar direito penal em tempos do atual STF é muito complicado e delicado, né? Porque a gente sabe que existem algumas decisões que são secundum eventum parte, né? Então vai de acordo com a parte que vai estar ali com muita dignidade trabalhando também. Então a gente não sabe muito bem alguns parâmetros para eles reconhecerem. Tem um que foi lógico. O cara estava portando um fuzil, que era um pingente de um cordão. É gosto, né? Cada um tem o seu. A gente não discute, só lamenta. Mas a mulher foi presa em flagrante porque ela tinha um pingente que era uma bala de fuzil. E ela foi presa porque ela estaria portando munição. Olha só. Uma coisa é você ter uma munição apta a funcionar. Com ou sem a arma naquele momento ali. Só que a partir do momento em que aquela bala de fuzil virou, vocês estão olhando pra mim com uma cara, eu ia sugerir o presente de aniversário do namorado de vocês. Ou da mãe, sabe? Poxa, tão bonito, um pingente de fuzil. Tão lindo um pingente de fuzil, né? Repara, é claro que nesse caso eu torno absolutamente impróprio esse meio. Eu furei o negócio para fazer um pingente. Então eu não posso ter uma prisão em flagrante. Perceberam? Agora, eu tenho na minha bolsa, de novo exemplo, tô andando com umas 6 munições aqui de fuzil. O que eu vou fazer com isso? Quadro decorativo? Perceberam? Então, aqui nessa situação, eu trabalho com crimes de perigo abstrato, em que não se reconhece, via de regra, o princípio da insignificância. Gente, sabe qual é o maior perigo que hoje a gente tem percebido? E aí eu vou falar mal sim da concorrência, vou mesmo, tá? Por quê? Porque todo mundo hoje quando estuda, e principalmente quando estuda para a OAB, que eu vou começar lá embaixo, depois a gente vai chegar até vocês, todo mundo quer fórmula mágica para passar. Se você esquece a letra da música, ou se você esquece a vírgula, você erra a questão. Porque você quer uma fórmula mágica para passar. Só que você fez isso desde a faculdade. Então, o caminho não é para ser fácil, não. Porque se fosse fácil, ia ter muito mais gente aqui às 8 horas da manhã de segunda-feira. Estamos em julho, época que muita gente entra de férias. E olha aqui que vocês estão. Onde vocês estão? Então, o que a gente faz é demonstrar raciocínio para você. Muitas vezes, e aí você fala assim, caramba, ela tá dando uma aula só de insignificância. Se você reparar, olha por quantos crimes a gente está transitando aqui. Olha a interdisciplinariedade que eu estou trabalhando com vocês. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer um raciocínio desses com vocês, que não foi feito na faculdade, que não foi feito para vocês fazerem a OAB, exceto quem fez a minha segunda fase, né, não? A gente pega e trabalha desse jeito. Por quê? Porque eu quero mostrar a você o raciocínio. Porque branco acontece. Se você decorou, você vai travar. Se você entendeu, você vai ao banheiro, você vai lavar o seu rosto, você vai sentar e você vai conseguir fazer. Então, é assim que vocês estão percebendo que a gente vai trabalhando. Então, eu estou mostrando aqui, vamos lá no Estatuto do Desarmamento. Ah, Cláudia, mas aí, olha só, o meu ponto principal da questão é a teoria do crime. E dentro da teoria do crime, eu estou trabalhando com você o que eu sei que cai. Tá? Então, o que eu vejo que cai, o que eu sei que cai, a gente vai falar de transmissão de rádio do artigo 70 da lei de rádio clandestino. Caraca! Tem enunciado do TRF4. Você nunca nem ouviu falar nisso. Tá? Mas com base em quê? Se você nunca ouviu falar, com todo esse raciocínio que eu estou trabalhando com vocês sabem fazer. Perceberam? Então, olha lá. Crimes de perigo abstrato. Aí agora eu vou fazer um parênteses para a pergunta dela. Porque a lei de armas hoje vai ser o maior calo da gente. De todo mundo.
por causa dessa sucessão de besteiras que foi feita com a lei de armas, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar da lei de armas e aí eu continuo trabalhando no âmbito da insignificância. Quando a gente fala da lei de armas, quando a gente vai falar do Estatuto do Desarmamento, antes de mais nada, vocês sabem que é uma norma penal em branco. Aula passada eu falei para vocês o que é uma norma penal em branco. Falamos da norma penal em branco de conteúdo homogêneo, norma penal em branco de natureza heterogênea. E eu expliquei a vocês que lá no Estatuto do Desarmamento eu tenho a necessidade de que um decreto venha a regulamentar a questão. Não foi isso? Então eu falei para vocês assim, o decreto vai dizer para mim quais são as armas de uso permitido, quais são as armas de uso restrito. Então eu tenho um decreto. Ofende a legalidade? Não. Por quê? Porque é uma norma penal em branco. O decreto pode? Pode. Então, naquela situação, quem é uma arma de uso permitido e quem é uma arma de uso restrito ou proibido? Arma de uso permitido é aquela que, se forem preenchidos os requisitos, ela pode ser comercializada. Se preenchidos os requisitos. Tá bom? Então, não é aquela que você vai chegar lá no Zafari e comprar uma arma. Não é isso. É aquela que, preenchidos os requisitos, ela pode ser comercializada. Quem diz isso? A 10.826? Não. O decreto. Então, o decreto enumera quais são as armas de uso permitido. Cláudia, como é que eu vou saber? A questão vai dizer. Então, a questão vai mencionar se aquela arma é de uso permitido ou se aquela arma é de uso restrito. Você não tem que decorar o decreto. Você está numa prova sem consulta. Tá? Quem é a arma de uso restrito ou proibido? Restrito das Forças Armadas ou de determinadas pessoas. Então, só que as Forças Armadas podem ter determinadas armas de certos calibres. E quem é a arma de uso proibido? Por uma razão óbvia, ela não é de livre comercialização, ela não pode ser comercializada. Mesmo preenchendo os requisitos, ela não pode ser comercializada. Então vamos lá. O revólver calibre 38 é uma arma de uso permitido. Por quê? Se você preencher os requisitos, você pode comprar essa arma. O que aconteceu com o decreto do Bolsonaro que foi revogado na semana passada? O decreto, ele flexibilizou algumas pessoas na compra dessas armas. Segundo, além de flexibilizar a compra, ele incluiu na arma de uso restrito outras pessoas, além das que teriam uso restrito. E ainda, alguns calibres que eram considerados de uso restrito foram para uso permitido. Foi isso que o decreto fez. Tá? Então, Cláudia, mas olha só, aquela confusão que estava todo mundo fazendo, cuidado com essas confusões que vocês leem em Facebook, Instagrams e afins. Por quê? Porque o que a gente tinha aqui, o que a gente trabalhava, era isso. Então, algumas armas que eram de uso restrito passaram a ser de uso permitido. Ah, então quer dizer que era mole então comprar um fuzil? Era mole comprar uma Uzi? Não, óbvio que não era. Eu continuava tendo problema para comprar. Mas o problema agora, ele ia diminuir, porque algumas armas deixavam de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido. Então, algumas pessoas iam ter uma facilidade maior de comprar. Sabem por que a flexibilização? Porque, como do jeito que está, é quase impossível você adquirir uma arma de uso permitido. Você, hoje, é quase impossível você conseguir adquirir.
grande problema é a subjetividade do critério Exato. do da Polícia Federal. Exatamente. É quase impossível. É quase impossível. Então você é um cidadão de bem, você é um cidadão que preenche todos os requisitos, mas é exatamente o que ele fala. Então você não consegue adquirir uma arma. Se você for fazer pelo trâmite legal, você não consegue. É muito mais fácil você conseguir adquirir arma de forma clandestina. E é verdade isso. Exatamente. Então, o decreto flexibilizou. Eu não estou defendendo nada, não estou defendendo ninguém. O que eu estou dizendo a vocês é que a gente tem que refletir o que está acontecendo. O que houve? Por uma sucessão de vaidades, a gente ia ter duas consequências. Uma, se fosse uma revogação de decreto, e a outra, o reconhecimento da nulidade do decreto. Então, a gente tem consequências jurídicas diferentes. Tá? O decreto foi revogado. Se ele foi revogado, pensa comigo. Quando ele entrou em vigor, o decreto ele tem natureza de elementar do crime, concordam? Porque a norma penal em branco é uma elementar do tipo penal. Ali a gente vai ter o complemento funcionando como elementar. No decreto, aquilo que é arma de uso permitido e arma de uso proibido vem a ser elementar do tipo. Concordam comigo? Não tem nem o que discutir. Se eu tenho trabalhando como elementar do tipo penal, vamos lá. Se a lei é mais benéfica, o que ela vai fazer? Ela vai retroagir. Então o decreto entrou em vigor e no momento em que ela transformou armas de uso proibido ou restrito e arma de uso permitido, eu tenho uma consequência jurídica para isso. Ou seja, quem foi no passado processado ou condenado pelo crime do 16 tem que ter uma readequação da pena para o 12. Porque é mais benéfico, ou pro 14, se foi porte. Eles falam com muita seriedade, pode ser um estudo jurídico devido para... Então, foi um jogo de vaidade. Foi o seguinte, eu quero que valha, eu não quero que não valha. Só que ninguém pensou na consequência jurídica disso. Então, olha aqui. Se eu entendo que eu tenho uma arma de uso restrito ou proibido, e essa arma vem para cá, é uma norma mais benéfica. Sendo uma norma mais benéfica, isso vai produzir efeitos? Vai. Retroativos, eu tenho que fazer um recálculo da pena de todo mundo. Revoguei o decreto. Revoguei o decreto, o que vai acontecer? Aquilo que atingiu para trás tem que continuar valendo, minha gente. Tem que continuar valendo, porque enquanto ele estava em vigor, produziu efeitos. E a restauração do que eu tinha antes pode acontecer? Não pode. Olha a interdisciplinariedade disso. Eu tenho repristinação no direito? Não. O que é repristinação? A cara de vocês me deu medo agora. O que é repristinação? Vamos lá. Lei A. Lei B. Lei C. Eu vou fazer uma distinção com vocês entre repristinação e efeito repristinatório. Meu Deus do céu, essa louca professora de penal tá me dando aula de constitucional e civil. É mais ou menos por aí. Olha só. O que é repristinação e o que é efeito repristinatório? Quem pode no direito? No direito, eu não posso ter repristinação. O que é repristinação? Eu tenho uma lei A em vigor. Essa lei A, ela pega e é revogada. Entra em vigor a lei B. A lei B está valendo, produzindo efeitos. Se a lei B for revogada, eu não posso ressuscitar a lei A. Isso é repristinação. Então, repetindo, eu tenho uma lei A que está em vigor. A lei A é revogada pela lei B. A lei B entra em vigor, surte efeitos. A lei B é revogada. Se a lei B for revogada, a lei A não pode ressuscitar. Morreram as duas. Por quê? Se a lei A ressuscitar, vamos dizer assim, haveria repristinação. E ela é vedada no ordenamento jurídico. Professor, mesmo no caso de declaração de inconstitucionalidade... Calma que eu vou chegar lá, porque isso não é repristinação. Isso é efeito repristinatório. São coisas diferentes, tá? Então, olha aqui.
Então, a repristinação, ela não é permitida no direito brasileiro. Repristinação é o quê? Uma lei já revogada voltar a entrar em vigor com a revogação da sua lei revogadora. Isso é repristinação e é vedado. Então, uma lei já revogada entrar em vigor com a revogação de sua lei revogadora. Não pode. Vamos mudar, que aí agora foi mais ou menos o que ele falou, em que a gente vai ter o efeito repristinatório. Vamos lá. Se eu tenho uma lei A, então eu vou pegar um exemplo do direito penal, que aí ainda vai facilitar a minha vida. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com a lei de crimes hediondos. A hedionda lei de crimes hediondos, quando entrou em vigor, trazia no artigo 2º, parágrafo 1º da primeira redação da lei, o regime integral fechado. Então, ela trazia para a gente o regime integralmente fechado. Tá? Só que o regime integral fechado foi tido por constitucional, porque ele violaria o princípio da individualização das penas. Então, esse regime aqui, ele era inconstitucional por violar o princípio da individualização das penas. Por quê? Quando a gente trabalha com a pena criminal, a pena ela tem um caráter progressivo. Por quê? Porque ela tem um cunho de ressocialização. Significa dizer que o indivíduo, quando ele vai cumprir a pena, eu não tenho só um caráter preventivo e retributivo, mas eu tenho que reinserir esse cara na sociedade. E eu não posso, pela gravidade abstrata de um crime, entender que esse cara, ele, pelo fato de ter cometido um crime hediondo, ele vai ter que ser o tempo todo tratado da mesma forma que outros. Então eu levo ao absurdo de colocar alguém que cometeu um tráfico de drogas na mesma condição de um cara que cometeu um latrocínio. Então, esse regime foi declarado inconstitucional, exatamente por violar o princípio da individualização das penas. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou em vigor, quando houve a declaração de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade desse regime foi no ano de 2006. Então, ele declarou inconstitucional o regime integral fechado. Quando você aprende em direito constitucional, qual é a consequência do reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei? Se eu reconheço a inconstitucionalidade dessa lei, a gente adota o entendimento de que uma lei inconstitucional é uma lei nula. Então, se eu reconheci a inconstitucionalidade em 2006, eu digo que isso daqui é uma lei nula. Lei nula é como se ela nunca tivesse existido. E aí eu vou fazer o quê? O que eu tenho valendo com relação à regra de progressão de regimes? A lei de execuções penais. Então, a lei de execuções penais trazia a única regra na época para progressão. Qual era? Cumprimento de 1/6 da pena. A regra que eu tinha para os crimes era o artigo 112, que era a necessidade do cumprimento de 1/6 da pena. Então, o que aconteceu? Se eu entendi pela inconstitucionalidade desse dispositivo, lei inconstitucional é lei nula. Sendo lei nula, eu tenho que aplicar o que eu tenho vigente relativo à progressão. E no regime jurídico que eu tenho é o 112, 1/6 da pena. Então, todos os crimes hediondos e não poderiam progredir, levando em consideração o cumprimento de 1/6 da pena e bom comportamento carcerário.
No ano de 2007, entrou em vigor a Lei 11.464 e trouxe a regra de progressão para crimes hediondos. No momento em que ela trouxe a regra de progressão para crimes hediondos, eu passo a ter 2/5 para primário, 3/5 para o reincidente. 2/5 e 3/5 é mais grave que 1/6? É. Se eu tenho isso daqui mais grave do que a necessidade do cumprimento de 1/6 da pena, então eu vou ter que aplicar a regra da 11.464 a partir da data da entrada em vigor dessa lei. E com relação à progressão para os demais crimes, eu vou levar 1/6 da pena e, no caso de hediondos, até 28 de março de 2007. Por quê? Porque foi o último dia antes de entrar em vigor a 11.464. Vamos supor que eu tivesse, e isso aconteceu no direito tributário, com relação à declaração de inconstitucionalidade de um determinado tributo. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma determinada lei, essa lei estava em vigor, veio outra e revogou a lei que estava em vigor. Só que a lei revogadora foi declarada inconstitucional. Se ela é declarada inconstitucional, teoria dos atos nulos. É como se ela nunca tivesse existido. E se ela nunca existiu, o que vai acontecer com aquela lei que foi revogada? Ela volta. Isso é o quê? Efeito repristinatório. Perceberam? Então, são coisas diferentes. Repristinação é uma coisa, efeito repristinatório é outra. Quando a gente teve essa questão do decreto da lei de armas, revogado, eu não tenho efeito repristinatório valendo. Porque foi revogado. Estava em pauta para o STF julgar se ele era nulo. Se o STF entendesse que ele era nulo, ele ia produzir efeitos. Ou seja, mais uma burrada. Perceberam? Então, cuidado com isso, tá? Isso daí, pra mim, vai ser... E se eu sou examinadora de concurso, vocês não tenham dúvida que isso daí ia ser, pra mim, ia ser perguntado em tudo que eu podia e que eu não podia. Porque vocês confundem, isso é uma matéria de introdução ao direito civil, que fica num passado distante e que ninguém lembra. Caraca, Cláudia, mas você é professora de direito penal. Não, eu sou professora de direito. E isso é a base do direito. Se você não sabe, não entende a base do direito, para, reconfigura e volta. Então, de novo, olha lá, a gente não está decorando. Aí outro dia falaram assim para mim, professora, grava um vídeo sobre isso. Tá maluco? Se eu gravo um vídeo em que eu falo que tá na lei, nego me esculacha nos vídeos, imagina se eu gravo um vídeo explicando repristinação e efeito repristinatório, nego morre. Então, olha só, atenção a isso, porque para mim, isso vai ser objeto de muita questão de prova, não só para vocês. Pode cair para vocês? Pior que pode. E aí, olha onde pode cair. Direito civil, direito constitucional, direito penal. Perceberam? Então, de repente, vai que eu matei uma questão de direito civil aí, né? Bom, voltando à história aqui, vamos voltar à consequência da lei de armas, para vocês entenderem. Então, posso apagar esse pedaço aqui? Então, se eu tenho uma arma de uso permitido e uma arma de uso proibido ou restrito, a gente vai ter que ver o seguinte. Eu vou lidar com crimes diferentes. A arma de uso permitido, ela vai ter a regulamentação do seu crime no artigo 12 e no artigo 14. Artigo 16 vai para a arma de uso restrito ou proibido. O artigo 12 e 14 trazem porte e posse, quer dizer, posse e porte. O que é posse? Posse é você poder ter a arma no interior da sua residência. Isso é posse. Então, você tem uma arma
de uso permitido, ou seja, que você pode adquirir. Só que você não tem essa arma regularizada. Você tem dentro da tua casa. Qual é o teu crime? O 12. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte, então, pensa que posse é intramuros. Dentro da sua residência ou estabelecimento comercial. O que é porte? Porte você vai entender como sendo extramuros. Pensa em transporte. Tá? Então, quando você fala em porte, porte é extramuros. Você vai pensar em você ter fora de casa, você está andando com aquela arma. Então, você teria uma arma de uso permitido e você tira da sua casa, você resolve transportar essa arma. Você não regularizou ou ela é regularizada. Seu crime é deporte. Por quê? Porque você não pode portar nenhuma arma regularizada. Tá? Questão que é muito comum. Fulano tem a arma tal de calibre 38 registrada e resolve ter no seu carro. Pode? Não. Não. Não pode. Por quê? Porque a única coisa que você pode é ter dentro da tua casa. Então, a arma que você tem para regularizar, se ela for regularizada e você tiver ela dentro da tua casa, tudo bem. Não pode. A não ser que você seja uma das pessoas autorizadas a portar a arma. Tá? Então, nós, pessoas normais, não podemos portar, mesmo que ela esteja regularizada. Então, questão de prova muito comum, porque, de novo, foi o que eu falei, você decora a música, você decora os esquemas, e aí a questão, ela muda o pequeno detalhe e você escorrega nela. A múltipla escolha faz isso pra caramba. Então, quando você pega uma arma, a questão diz que você tem uma arma devidamente regularizada, registrada, com tudo bonitinho, e você resolveu colocar a arma na sua bolsa para levar para não sei aonde. Você tem crime? Tem. Ah, Cláudia, mas tá registrado. Interessa. Fala. Se eu moro numa fazenda e eu tô andando com a arma na minha fazenda, é porte também? Ou... Posse, é dentro de casa. Quando a gente fala intramuros, é dentro da sua casa. Então, é a mesma coisa, é o quintal, é você estar ali dentro do local. É rural, né? Sim, mas de qualquer maneira, você vai o mesmo raciocínio. Você adota o mesmo raciocínio. Percebeu? É como se você estivesse dentro de casa. E aqui, você vai adotar o intramuros para estabelecimento comercial. Então, se você for titular da empresa e você tiver uma loja, você pode ter essa arma dentro da loja? Se ela for registrada, pode. Tá? Fala. Não é, como o colega falou, mas se tu tem uma casa e uma loja, tu não pode sair da tua casa para tua loja, tem que ter uma autorização. Você tem que ter uma autorização de circulação. Então, você tem que preencher um documento no site da Polícia Federal, você tem que imprimir, você tem que ter autorização, você tem que preencher tudo bonitinho. E aí você tem que andar com aquele documento, senão não era mole. Senão eu ia ficar andando com a arma na minha bolsa e falar assim, olha só, eu estava levando para minha empresa, estava levando para o meu escritório. Tá? Então, você tem que ter um documento que venha autorizar o seu transporte dessa arma. Tá? Que aqui, quando a gente fala em arma de uso restrito ou proibido, o legislador não distinguiu porte e posse. Então, ele pune da mesma forma porte e posse se a arma for de uso proibido ou restrito, é o 16. Cuidado, porque há pouco esse crime foi incluído no rol dos crimes hediondos. Então, aqui a gente passa a ter um crime hediondo. Ele está hoje no rol dos crimes hediondos. O 16, parágrafo único, ele vai trazer hipóteses equiparadas ao 16. Então, ele fala assim, incorre nas mesmas penas aquele que... Então, vamos lá. Você tem uma arma calibre 38 de numeração raspada. O calibre 38 é uma arma que você pode adquirir. Mas você pode adquirir uma arma de numeração raspada? Não. O que a questão vai dizer? Que você tem uma arma de uso permitido com numeração raspada no interior da sua residência. Qual é o seu crime?
16, parágrafo único. É crime hediondo? É. Tá? Não é permitido avisar, não tem registro, porque para registrar não poderia... Você não pode. O que você tem que pensar é, onde eu estou mostrando, ele não vai te dizer que ela é uma arma com numeração raspada. Ele vai enfatizar que você adquiriu aquela arma, você registrou, você fez tudo bonitinho, mas a numeração ficou raspada. Foi raspada, você raspou, alguém raspou. Essa arma ela não pode mais ser comercializada. Se ela não pode ser mais comercializada, se ela não pode ser regularizada, ela entra como uma arma de uso proibido. Tá? A questão, ela faz maldade mesmo. Fala, você ia falar. Não, essa era a minha dúvida. Quer dizer que, então, tu desse o exemplo, só ter a posse de uma arma que seria de um calibre jurídico permitido, mas desde que esteja raspada, é crime hediondo. 16, parágrafo único, acho que é inciso 3. Tá? E aí a lei de crimes hediondos incluiu lá no artigo 1º, parágrafo único, esses crimes como crimes hediondos. Então, os crimes do artigo 16 são considerados hediondos, está no 16, parágrafo único da lei de crimes hediondos. Tem pouquinho tempo, foi 2017 que isso aqui foi incluído. Não é mesmo o número da lei? Sim, eles estavam dando... 8072 de 90, olha lá como é que ela ficou. O federal estava dando, inclusive, prazo, né, para apresentar as armas e a pessoa tinha até desconto. Não, mas aí isso daí foi bem no passado, ó. Mas isso foi importante que tu dissesse, porque então o estrago dessas atrapalhadas dos decretos é um pouco mais reduzido, porque a grande maioria de vagabundo que foi preso com arma de uso restrito, que se tornou permitido, não está raspado. Ó. Então já reduz bastante o prejuízo. Não deduz assim, não. Olha só. Consideram-se também hediondos os crimes de genocídio previstos no artigo 1º, artigo 2º e 3º da Lei 2889 de 56 e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16 da Lei 10.826. Tá bom? Voltando aqui, crimes de perigo abstrato. Aí aqui a gente falou que não se aplica a insignificância. Posso pagar então? Então não se aplica a insignificância quando você estiver diante de porte ou posse ilegal de arma de fogo. Eu não aplico. Então aqui eu boto assim, armas, drogas. Então eu não posso aplicar o princípio da insignificância se eu estiver diante da lei de drogas. Por uma razão óbvia. Quantidade da droga sozinha, ela não exclui a tipicidade do crime. Por quê? Porque a quantidade sozinha, ela não diz pra mim se o cara é usuário ou traficante. Ah, Cláudia, o cara tá com 0,2 gramas de cocaína e quem garante que ele não vendeu tudo? Não é verdade? Ah, mas o cara comprou 2 quilos de maconha. Ele pode querer estocar, vai lá, a gente não sabe, tava em promoção. Então, mas eu li outro dia que o STF reconheceu. Mas era um garoto que tinha um pedigree. Então, a gente não pode considerar, nesse caso, e a regra é, nas drogas eu também não posso considerar insignificância. Por quê? É crime de perigo abstrato. Perceberam? Então, aqui, a gente vai falar também no que diz respeito à súmula. Que louco, gente. Isso aqui a gente vai acabar falando de algo que vocês talvez nem soubessem que existisse. Deixa eu ver se é a 606. Essa criança parou de funcionar só para perturbar minha vida. Súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. O que é isso? Quando você tem a súmula 606, ele não aplica o princípio da insignificância. Por quê? Porque quando você tem uma transmissão clandestina
de sinal via radiofrequência, você não afeta apenas o bem jurídico, como eu falei, de uma única pessoa. Você está afetando um bem jurídico transindividual, você está indo no âmbito até mesmo do comprometimento da prestação de um serviço. Por isso que você não aplica. Agora, existe o batedor, existe a atividade do batedor. Quem é esse? Vocês já devem ter visto que em algumas situações alguém pega e emite um sinal e vai abrindo o caminho para outra pessoa passar. Às vezes, você tem aí uma autoridade passando. Às vezes, você tem uma autoridade do tráfico passando. Por quê? Essas pessoas, elas vão em cima dos sinais de telecomunicações e elas vão pelas ondas de rádio atingir, então, para poder passar sem que ninguém faça uma interceptação de sinal e pegue os caras em flagrante. Então, normalmente, isso é aplicável quando os caras vão praticar tráfico internacional de armas, de drogas. Então, eles vão batendo, eles vão abrindo o caminho, vão dizendo onde tem fiscalização, onde não tem fiscalização, e esses caras têm as atividades dos batedores. No caso dos batedores, não se aplica, via de regra, o princípio da insignificância também. O crime não é esse. O crime, ele vai na Lei Geral de Telecomunicações. É o artigo 70 da Lei Geral de Telecomunicações. O número agora de cor eu não lembro, mas é uma lei bem antiga, depois eu passo o número para vocês. No caso da Lei Geral de Telecomunicações do artigo 70, essa atividade desse indivíduo, você só pode reconhecer o princípio da insignificância quando você tem uma transmissão inferior, acho que a 25 kW. Por quê? Porque isso não vai chegar a atingir um bem jurídico qualquer. Então, a atividade do batedor, ela não entra na lei de drogas, ela tem punição específica, que é o artigo 70 da Lei Geral de Telecomunicações, e isso está na súmula do TRF4, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então, aqui, e o valor? Não se aplica aqui em tráfico de armas e no contrabando. O que é contrabando? Importar ou exportar mercadoria proibida. Cláudia, ele importou 3 cigarros de importação proibida. Eu aplico o princípio da insignificância? Não. Porque o contrabando, eu não estou preocupada com o valor da mercadoria em si. Eu estou preocupada com a ilegalidade do produto. Então, aqui eu não aplico o princípio da insignificância por força da ilegalidade do produto. Valor. Quando a gente fala do princípio da insignificância, eu coloquei como ínfima lesão ao bem jurídico, não foi? Quanto a valor... peraí. Crimes contra a administração pública. Eu não aplico o princípio da insignificância nos crimes praticados por funcionário contra a administração pública. Por quê? Porque o bem jurídico protegido são os princípios da administração. Então, não aplico no âmbito dos crimes praticados por funcionário contra a administração e nos crimes contra a fé pública. Então, eu não aplico o princípio da insignificância também no âmbito dos crimes contra a fé pública. Com isso, a gente fecha. Se cair qualquer questão de princípio da insignificância, vocês sabem, vocês vão acertar. Tá? Valor. Quando eu estou diante de um crime patrimonial, ou que eu possa mensurar um valor econômico, o valor para ser considerado insignificante é entendido como 10% do salário mínimo vigente na data do fato. Então o STJ já se posicionou que seria insignificante o valor de 10% do salário mínimo vigente
na data do fato. Beleza? Fala. Eu vi, me corrija se eu estiver errado, que com relação ao valor não deveria também se levar em conta o patrimônio do ofendido. O mesmo bem jurídico pode ter diferença se eu vou causar uma lesão maior ou menor, dependendo do Olha, patrimônio. o critério que eles têm adotado é um critério objetivo, tá? Já viu doutrina, uma parte da doutrina, mas o STJ diz o seguinte: eu não posso levar em consideração o patrimônio do indivíduo, por quê? Pensa comigo, vou subtrair um brinco de brilhante da Xuxa. O que afinal é um brinco de brilhante para Xuxa? Pronto, eu destruo rapidinho o argumento que a doutrina traz. Então o STJ diz o seguinte: eu tenho que ser insignificante, eu tenho que buscar um critério objetivo para isso. Eu não posso trazer um grau de subjetividade grande, porque eu vou prestigiar os pequenos delitos se eu fizer isso. Então, eu vou acabar permitindo que o indivíduo numa loja americana, poxa, mas o que é uma fita de videogame na loja americana? Eu vou prestigiar pequenos delitos, entendeu? Eu vou entrar numa livraria e vou levar um vademecum. O que é um vademecum para uma livraria? Né? Então, a gente não vai pensar no patrimônio. A doutrina, num primeiro momento, quis sustentar isso, mas o STJ ele pegou e falou, não, a gente vai ter que tratar um critério objetivo em que eu possa considerar insignificância. Repara, é até 10% do salário mínimo. Agora, eles têm sido muito incisivos para não reconhecer. Então, do tipo, R$150. Eles não reconhecem, não. Mas o que são 50? Porque salário mínimo quase 1.000. O que são 50 para 10% aí? Na verdade, eles não reconhecem, não. Tá? Além disso, se eu estou diante de descaminho, crimes contra a ordem tributária, o valor a ser considerado insignificante vai levar em consideração o valor mínimo para ajuizamento de uma execução fiscal. R$20.000. Por quê? Porque aqui eu tenho que trabalhar com o direito penal como última ratio. Ou seja, eu só posso lançar mão do direito penal quando nenhum outro ramo do direito for suficiente para resolver o problema. Se na esfera tributária eu não tenho interesse em receber aquele tributo, por que eu vou, então, processar o cara criminalmente? Não faz sentido. Então, por isso que o valor é de R$20.000. Por quê? No âmbito das execuções fiscais, o valor para a cobrança da execução fiscal em crimes de competência da Justiça Federal é de R$20.000. Cláudio, na esfera estadual. Eu tenho que buscar o parâmetro no âmbito da esfera estadual para o ajuizamento de execuções fiscais. Tá? Se eu estou no âmbito da Justiça Federal, o valor é esse aqui. Lei 10.522, que foi atualizada por uma portaria do Ministério da Fazenda. Tá legal? Beleza? Bom, a gente agora vai falar no que diz respeito, então, às hipóteses rapidinho das excludentes de ilicitude. Por quê? Porque não é que eu acho que vai cair excludente de ilicitude para vocês não, tá? Mas eu acho que pode cair no âmbito das discriminantes putativas. Então, quando a gente fala das excludentes de ilicitude, a gente vai ter as causas legais de exclusão da ilicitude, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular do direito. Bom, quando você analisa as causas legais de exclusão, você vai ver que elas estão enumeradas no artigo 23. Modernamente,
Presta atenção. Modernamente. Por quê? Se você olhar a literalidade do artigo, ele não exige o preenchimento de um elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? A vontade de você agir amparado por uma excludente. O artigo não fala isso. Mas hoje, entende-se que o reconhecimento das excludentes de ilicitude precisa levar em consideração, sim, que o agente tenha conhecimento de, naquela circunstância, ele vai estar agindo amparado por uma excludente. Então, o reconhecimento da excludente da ilicitude, para hoje o entendimento doutrinário e jurisprudencial, eu tenho que saber que eu vou agir em legítima defesa. Eu tenho que saber que eu vou agir em estado de necessidade. Aquilo não pode ser uma obra do acaso. Então, eu não posso repelir uma injusta agressão, porque eu ia assaltar alguém e eu acabei repelindo a injusta agressão. Não pode ser assim. Eu tenho que saber que ali eu estou repelindo uma injusta agressão e eu vou agir em legítima defesa. Tá? Então, para que eu tenha excludente de ilicitude, eu tenho que preencher os elementos subjetivos, que é a vontade de agir amparada pela excludente. Agora, se eu tenho que analisar as excludentes, como é que eu vou diferenciar uma legítima defesa de um estado de necessidade? Você vai falar de legítima defesa todas as vezes que você encontrar uma agressão física. Então, para trabalhar com legítima defesa, você vai pensar em agressão física. Agressão atual, ou seja, aquela que está acontecendo, ou iminente, que está prestes a acontecer. Aquele caso do Neymar, quando publicou o vídeo em que eu vi um monte de besteira nas redes sociais, dizendo que ali ele agiu em legítima defesa, pelo amor de Deus, tá? Não tem, e eu vi gente boa falando isso, não é legítima defesa. Porque eu não tenho agressão física, tá? Então, para que a gente possa falar em legítima defesa, eu preciso ter uma injusta agressão. Ela tem que estar acontecendo, ela tem que estar prestes a acontecer. E a agressão, ela tem que ser entendida como agressão física. Quem é o estado de necessidade? Eu tenho bens jurídicos em conflito. E eu vou fazer uma ponderação desses bens jurídicos. Para eu reconhecer o estado de necessidade, eu vou sacrificar um bem jurídico para poder manter outro bem jurídico. Não é qualquer bem jurídico que pode ser sacrificado. Então, quando eu falo do estado de necessidade, eu vou sacrificar bens jurídicos de igual valor ou bem jurídico de valor inferior para preservar um bem jurídico de valor superior. Por mais que eu ame o meu cachorrinho, se eu matar alguém porque essa pessoa ia matar o meu cachorrinho, eu não agi em estado de necessidade. Por quê? E muito menos em legítima defesa do meu cachorrinho. Por quê? Porque o animal para o direito é coisa. Então, no momento em que eu mato alguém para preservar a vida do meu cachorrinho, eu não posso reconhecer um estado de necessidade. Porque o bem jurídico, que vai ser a vida do animal hoje é um patrimônio. Tem que evoluir? Tem, lógico que tem. Teve um entendimento interessante recentemente do STJ,
quanto à questão do princípio da insignificância, já que a gente falou da insignificância. Eu fiz até um vídeo. O cara levou um vira-lata. Olha só, subtrair o vira-lata de uma pessoa. Subtrair o vira-lata de uma pessoa, a pessoa foi à delegacia, fez a ocorrência em relação ao furto do vira-lata. E a tese defensiva foi o princípio da insignificância por conta do valor do bem. O valor do cachorro. Essa foi a tese defensiva. Se a gente pensar no direito como valor, assim, nesse sentido, tudo bem. Agora, acertadamente, a decisão foi no sentido de não aplicar o princípio da insignificância por conta do valor sentimental. Ainda bem, né? Por conta do valor sentimental. Então, quando você... E aí, daí, foi um ponto importante, não por causa do cachorro, mas por conta justamente do valor sentimental que você pode comprovar com relação a certos bens. Então, a pessoa sabe que você tem ali um determinado porta-joias, que ele é até vagabundo, mas quem te deu é que já morreu. E você é louco por aquele porta-joias. E você guarda aquilo com todo amor e carinho. Uma pessoa vai lá sabendo da importância, porque aí também é importante você falar isso, senão tudo eu vou dizer que eu tenho valor sentimental, até uma folha de papel. Né? Então, eu pego e falo, não, mas aqui ele sabia que eu tinha uma adoração por esse porta-joia. Então, pelo valor sentimental, eu posso afastar a incidência do princípio da insignificância. Olha que decisão interessante. Tá? Mas com relação ao cachorrinho. Oi? Professora, essa necessidade comporta a graduação? Por exemplo, um cachorro para uma pessoa normal é uma coisa normal, mas um cachorro para um cego, por exemplo. Nessa situação, você vai trabalhar aqui no âmbito do estado de necessidade. Se você for impregnar isso com um grau de subjetividade, você não consegue caminhar. Então, eu matei o cachorro. O cachorro é um cachorro. Agora, você sempre dentro dos valores, tá? Quando é que eu tenho o estado de necessidade e quando eu tenho a legítima defesa? Um animal me atacou. Eu matei o animal. Eu agi em quê? Eu agi em quê? Matei o animal. O animal me atacou, matei o animal. Entre ele e eu, Estado de necessidade. Agora, o animal foi atiçado por alguém. Aí é legítima defesa, não generaliza. Agora, no teu caso, no momento em que você fala que o cachorro é do cego, você mata um cachorro para preservar, você mata alguém para preservar um cachorro. Repara que naquela situação você continua tendo o cachorro como sendo um cachorro. Por quê? Ele não pode ser substituído? Eu não tenho vários animais que podem ser treinados para levar cegos? Eu continuo trabalhando com bens jurídicos ali. E terceiro lugar, olha a vontade do indivíduo agir. Ele tem que saber que aquilo dali, ele vai atingir um outro bem jurídico. Então você continua na esfera do estado de necessidade. Não é possível, porque ali continua sendo um patrimônio. Enquanto o cachorro foi tutelado como um bem... Infelizmente, assim, outro dia eu estava até conversando com uma amiga minha. Seria legal se você pudesse fazer uma gradação. Se você pudesse... Porque eu entendo o seguinte, eu amo animais, eu tenho um cachorro e eu tenho um gato. Agora, eu acho que, apesar de a gente gostar muito de serem companheiros, eu sempre tive cachorro na minha vida e eu acho também um pouco demais você querer equivaler o cachorro ao ser humano. Cuidado, professora, que aqui tu vai ganhar várias... Vou ganhar inimigos? Não, mas eu não estou dizendo para maltratar. Eu acho que a gente tem que ser razoável. Eu prefiro 1000 vezes. Olha só. Não, um bandido, mas olha só. Olha só, gente, vamos ser razoável. Agora, não é certo você manter isso como um patrimônio. Tá? Não é certo você manter o animal como um patrimônio. Você matar um cachorro é um dano. E eu não vou... ninguém pode discutir comigo por isso, porque é a lei que está dizendo, não sou eu. Se matar o meu cachorro, eu tenho vontade de ter uma pena de morte para o indivíduo. Agora, um cachorro para o direito, hoje, é uma coisa. Agora, eu também não posso querer equivaler a um ser humano. Mas você tem que trazer... Pois é. Pois é. Agora,
Você tem que elevar isso a um outro grau. O animal ele tem que ser elevado a um outro grau. Porque olha só o perigo. Por que o cachorro e não a vaca? O cachorro é um animal. É um animal. É um animal. Por que o cachorro e não a vaca? É só porque agora já tá chegando o intervalo, eu tô querendo provocar vocês intelectualmente. Olha só, gente, a gente não pode simplesmente, porque eu gosto do meu cachorro, e eu amo o meu cachorro, e eu amo o meu gato, porque a vaca também é um ser vivo. Daqui a pouco vai ter que criar canicídio, vaticídio, caticídio. Não é isso, aí olha só. E a planta? Não é um ser vivo? Não, mas a planta... Não, é um ser vivo? Perceberam? A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem é um terreno delicadíssimo, tá? Agora, quem tiver interesse na pesquisa na área, eu tô brincando, tô tudo provocando vocês, porque quem tiver interesse na pesquisa na área, quem tiver interesse num mestrado, num doutorado, existem fortes pesquisas que trabalham com o direito dos animais e são teses fortes que são aceitas em pesquisas no exterior. Tá? Então, para quem tem interesse na área, para quem quer pesquisar sobre o tema, eu só estou provocando vocês, mas é um ponto interessante, é um ponto importante, mas a gente também tem que levar reflexão, porque a vaca também é um animal. Não, a vaca não convive com ela. Por quê? Por quê? Porque você não quer, porque tem vaquinha que elas são tão boazinhas, são aquelas que você tem uma fazenda. E o cavalo? Mas o cavalo é diferente da vaca em quê? E o porquinho? Não, gente, o porquinho. Vai ver Baby, vai comer porquinho. Eu não como porco. Eu fui ver aquele filme do Baby, o porquinho, eu não como mais porco. Eu não tenho coragem, aquele porco rosinha lindo, eu não consigo. Não dá. Tá? Gente, 15 minutinhos, aí a gente vai falar das discriminantes putativas e depois concurso de agentes, tá?